Olá, uma ótima terça-feira para vocês. Seguimos com a aula de matemática, dando continuidade à nossa multiplicação. Então, a gente já entendeu as tabelas de multiplicação e vimos que os números se multiplicam, que nas tabelas ocorre a multiplicação do 0 até o 10. Então, mas e quando o número for maior que 10, maior que 100, como que a gente faz? Não é? Então, para isso, a gente tem como resolver utilizando o que a gente já conhece das tabelas, mas utilizando o algoritmo. E é isso que nós vamos estudar hoje. Então, vamos lá? Página 239. E a gente começa aqui com a historinha do Enzo, que ele volta, lembra que o Enzo tem nos acompanhado nas aulas? Então, o Enzo, ele questiona sobre isso, como que ele pode fazer a multiplicação além do 10? E a professora diz, existe o algoritmo para efetuar essa multiplicação. 2 vezes 43, quer dizer, 43 mais 43. Mas a gente não vai ficar somando isso, né, gente? Aprendemos a multiplicação para quê? Para facilitar a nossa vida, para facilitar os nossos cálculos. Então, vamos esquecer um pouquinho a soma de parcelas, a adição de parcelas iguais e vamos para a multiplicação. E vamos deixar a adição apenas quando as parcelas são diferentes. Então, vamos lá. Gente, eu quero fazer com vocês no quadro primeiro. Olha só, eu quero que prestem muita atenção no que eu vou fazer aqui, que é para você entender essa multiplicação. Então, fique muito atento. Olha só, eu quero fazer essa seguinte conta. 2 vezes 43. Então, como eu não tenho 43, não aparece na minha tabuada, eu vou fazer o algoritmo, que é isso daqui, ó. 43 multiplicado por 2. O x aqui, né, esse vezes, que ele representa aqui, simboliza, né, a multiplicação. Então, 2 vezes 43. Tem um jeito fácil de fazer direto. Mas agora eu quero que você entenda. Então, eu vou apagar esse algoritmo aqui e vou fazer passo a passo. 43. Gente, vamos decompor o número 43? Então, vamos lá. 43, ele vai, 43, ele vai ser igual a 40 mais 3. Então, eu posso resolver a multiplicação do 2 vezes 3, 2 vezes o 40, né, que são 4 dezenas, e depois eu somo tudo isso. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Aqui, vou circular, tá? Agora, vamos fazer 2 vezes 40. Bom, 40 duas vezes, vai dar aqui simples, né? Eu sei que é 80, porque 40 mais 40 vai dar 80. Então, olha só. Então, agora, eu posso vir aqui, ó, e somar 80 mais 6. 0 mais 6, 6. 8 mais nada, vai ser 8. Então, o resultado da multiplicação é 86. Muitas... Ah, não, isso não foi... A multiplicação não facilitou aqui, né? Então, não ajudou em nada, mas isso serve para vocês entenderem. Mas eu disse também que eu teria o algoritmo, né? E eu não fiz nada no algoritmo. Então, vamos fazer no algoritmo. 43 vezes 2. Então, primeiro, eu vou multiplicar aqui, ó. 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Muito bem. Agora, aqui, esse 4 são 4 dezenas, olha só. Dezena e unidade. Então, o 4 são 4 dezenas. 2 vezes 4 dezenas dá 8 dezenas. 8 dezenas é igual a
80. Então, vamos somar 6 mais 0, 6 e o 8, 86. Já ficou mais fácil, não ficou? Muito bom. Então, aqui eu fiz a soma fazendo essa decomposição, mas a decomposição aqui, eu já estou craque em decomposição, então a decomposição aqui foi apenas mental. Fácil. Ah, fácil, tia, mas eu tive que fazer duas contas. Eu fiz a multiplicação e fiz a adição. Não vejo por que isso está me facilitando. Não vejo também. Então, tem como fazer o algoritmo de forma ainda mais simplificada agora que você entendeu. Vamos lá? Então, vamos aqui de novo. Algoritmo 43 multiplicado por 2. Então, agora, não precisa de fazer todo separado a multiplicação pela unidade e a multiplicação pela dezena. Não precisa a gente fazer separado, não. Olha só, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 86. Agora sim ficou fácil. Então, nós vamos utilizar esse modelo de algoritmo simplificado para as nossas contas. Então, é esse daqui que a gente vai treinar. O resto, aquele passo a passo que a gente fez, foi só para vocês entenderem. Então, aqui que tem no livro de vocês, foi feita aquela decomposição. Primeiro ele multiplicou pela unidade, que é o 3, e depois multiplicou por 40, que é aqui as 4 dezenas. Então, aí depois fizeram o algoritmo simplificado, que foi igual eu fiz, só que aqui fez separado, e lá a gente já fez tudo juntinho. Ótimo! Mas temos mais uma multiplicação, e agora com 3 algarismos. Vamos lá. Alcides colheu vários limões, enchendo 2 caixas. Então, multiplicado por 2. Em cada uma das caixas, ele conseguiu colocar 134 unidades. Sublinhe ou destaca 134 unidades. Para calcular a quantidade total de limões nas 2 caixas, podemos efetuar uma adição de 134 mais 134. Eram 2 caixas, 134, 134. Mas usando a multiplicação, como podemos determinar a quantidade de limões? Gente, se for multiplicado por 2, é fácil fazer uma adição. Mas, gente, se for multiplicado por 9, imagina, 134 mais 134. A chance da gente errar no meio do caminho é muito boa. Então, a multiplicação ajuda. Então, nós vamos aprender essa multiplicação. Então, vamos lá. Vamos fazer o algoritmo. Eu já vou fazer com você direto. Mas, olha só, eu quero só mostrar aqui a decomposição. Então, aqui eu tenho centena, dezena e unidade. 2 vezes... Vou fazer no quadro. Então, olha só, 134, eu quero decompor o 134. 100 mais 30 mais 4, porque aqui é centena, dezena e unidade, certo? Então, agora, vamos fazer o algoritmo. 134 vezes 2. Então, primeiro, nós vamos multiplicar aqui pela unidade. Gente, sempre começa da direita para a esquerda. Isso se você estiver lá em frente, né? Então, sempre vamos começar pela unidade. Então, vamos. Sempre começa pela unidade. Então, primeiro eu vou pelo esse algoritmo da unidade. Pelo algoritmo, não, pelo algarismo. 2 vezes 4, 8. Ótimo. Agora, eu vou multiplicar pela dezena. Então, 2 vezes 3 vai dar 6. 6 dezenas. 6 dezenas é igual a 60. E agora, vamos multiplicar pela centena. Eu tenho uma centena. 2 vezes 1, 1. A 2. Só que 2 centenas é igual a 200. Vamos somar?
8, 6 e 2. 268 é o resultado dessa multiplicação. Mas, gente, não foi tão simples. Vamos fazer o algoritmo simplificado? Ótimo. Então, agora vamos. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. 268. Muito fácil. Começamos sempre pela unidade, depois a dezena, depois a centena. Certinho? Então, vamos agora praticar, né? Então, agora, você vai fazer essas duas multiplicações. Primeira coisa, 2 vezes 4. Quanto que é 2 vezes 4? 8. Muito bem, escreve 8. Eu estou multiplicando pela unidade, eu vou escrever o resultado embaixo da unidade. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Então, qual vai ser o resultado? A mesma coisa. 3 vezes 123. Vamos começar pela unidade. 3 vezes 3, vai escrever o resultado embaixo da unidade. 3 vezes 2, escreve o resultado embaixo da dezena. E vamos multiplicar pela centena. 3 vezes 1, 3. Escreva o resultado aqui. Sempre começando pela unidade. Agora vamos nas situações de problema, que são as mais interessantes. Jorge é sorveteiro e vendeu uma grande quantidade de picolés em um dia de muito calor. Ao todo, ele vendeu 63 picolés no período da manhã e mais 63 picolés no período da tarde. Calcule a quantidade total de picolés vendidos de acordo com o que se pede em cada item. Então, vamos lá, destaca 63 picolés no período da manhã e mais 63 picolés no período da tarde. Então, ele vendeu em 2 períodos 63. Eu quero multiplicar 63 por 2. Então, vamos fazer Primeira coisa, olha só. Use a adição para calcular a quantidade de picolés. Então, 63 na parte da manhã, mais 63 na parte da tarde. Você vai usar aqui a adição. E agora, você vai usar esse esquema aqui para resolver o cálculo anterior por meio de uma multiplicação. Fique atento. O resultado da multiplicação da unidade pelo algarismo das dezenas. Então, olha só. Fique atento ao resultado da multiplicação da unidade pelo algarismo das dezenas. Então, vamos lá. O que é isso? 2 vezes... Eu vou fazer esse cálculo no quadro, tá? Então, vamos aqui. Eu estou multiplicando 63 por 2. Dezena, 6. Unidade, 3. Então, vamos. Primeiro, começo pela unidade. 2 vezes 3 é igual a 6. Perfeito. Escrevo unidade embaixo de unidade. Agora, eu vou multiplicar pela dezena. 2 vezes 2, 12. E agora? Então, gente, quando for esse resultado, a gente vai estudar isso na próxima aula com um pouco mais de detalhe. Mas quando for assim, 12, eu posso vir, são 12 dezenas. Então, eu posso vir aqui e escrevo 12. Aqui está tudo certinho. Então, 2 vezes 63 é igual a 126, tá? Então, é como se aqui, ó, tivesse a casinha ali da centena. Centena. Esse 12, 10, esse aqui, 12, olha só. 12, ele vai ser igual a 12 dezenas. Então, ele vai ser igual ao quê? 10 dezenas é igual a uma centena, mais 2 dezenas, mais as 6 unidades. Então, aqui está certinho, olha só.
uma centena, 2 dezenas e 6 unidades. Então, basta você vir, deu 12, não tem mais nenhum número para multiplicar, vem, escreve aqui, tá? Tudo certinho. Esse 1 representa centena. Olha só, Camila, como que ela multiplicou 5 por 31? Olha, 5 vezes 1, 5. Agora, Camila vai multiplicar 5 vezes a dezena. 5 vezes 3 é 15. 15 dezenas. Gente, 15 dezenas é igual a 150. Então, o resultado vai ser 155. Ela fez aquele outro algoritmo. Então, vamos lá responder com base nesse cálculo que a Camila fez. Vamos responder. No número 31, o algarismo 1 vale 1 unidade e o 3 vale 3 dezenas. Quantas unidades valem essas 3 dezenas? Quantas unidades vale 3 dezenas? Você já sabe. Se eu tenho 3 dezenas, eu vou ter 10 mais 10 mais 10. B. Nessa multiplicação, qual é o significado do número 150? Me fale aí o resultado desse número 150. Pense um pouquinho. Vamos voltar? Qual é o resultado, esse valor 150? Como que ele foi gerado, esse valor 150? Ele foi gerado quando eu multipliquei 5 vezes 3 dezenas. 3 dezenas é 30. Então, ele é o resultado da multiplicação de 5 por 30. 5 vezes 30 é 150. Agora, eu quero que você resolva a mesma multiplicação, 3 vezes 31, usando o algoritmo simples. Então, vamos lá. 5 vezes a unidade, 5 vezes 1. 5 vezes 3, 5 vezes 3, 15. Então, 15 vai ser 1 centena e 5 dezenas. Escreve aí o 15. E aí, o que vocês acharam mais fácil? Esse cálculo aqui ou esse cálculo resolvido pela Camila? Acho que esse daqui, né? Bem mais simples. Agora, gente, vamos treinar esse algoritmo simples? Olha só, não precisem ficar fazendo essa tabelinha, não. Não precisa. Você não precisa mais disso. A gente já tem isso tudo memorizado aí, a gente já sabe o que é centena, dezena e unidade. A gente já sabe aqui, ó, que o 4 representa a unidade e o 2 representa a dezena. A gente sabe aqui que o 2 é unidade, 3 dezenas e 2 centenas. Não precisamos mais escrever aquilo lá, não. Então, vamos resolver essas multiplicações. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Então, o resultado vai ser 63. Vamos fazer o 4. Gente, dúvida aqui, vou deixar você. Dúvida é comum aparecer, pode me perguntar. Agora, gente, lembra do cálculo quando a gente faz dupla e triplo, quer dizer, dobro e triplo? Então, nós temos aqui uma tabela para vocês calcularem o dobro e o triplo. Quando eu quero saber o dobro de 2, eu faço o quê? 2 mais 2, isso é dobro. Quando eu quero saber o triplo de 2, ó, 2 mais 2 mais 2. Então, eu multiplico por 3. Simples assim. Então, você vai fazer isso. Dobro de 71 é multiplicado por 2. Então, 2 vezes 71, faz a continha, vai dar 142. Agora, eu quero saber aqui dobro de 62, depois vem triplo. Então, quando for triplo, eu vou multiplicar por 3. Faça as contas. Tem o quadro aqui embaixo. Eu quero que todas essas contas apareçam aqui. A multiplicação. Não quero adição, quero multiplicação. Faça todas aqui.
Agora vamos lá. Pedro tem 23 anos. Então, Pedro é esse daqui, ele tem 23 anos. Ele percebeu que seu pai tem o dobro da sua idade. Então, o pai de Pedro, ele tem o dobro da idade. E que o avô tem o triplo da idade de Pedro. Então, vamos ver, gente, eu só tenho ali os 23 anos de Pedro. Então, para eu saber a idade do pai, eu vou calcular o dobro, ou seja, 23 vezes 2. Eu quero saber a idade do avô, eu vou calcular o triplo, ou seja, 3 vezes 23. Aí eu sei a idade do avô. Faça essas multiplicações aqui e coloque o resultado. Vamos lá mais um pouquinho. Tá terminando. Na escola de Felipe, há uma curiosidade entre os alunos. Há exatamente 243 meninos e o dobro dessa quantidade de meninas. Então, gente, destaca 243 meninos e o dobro dessa quantidade de meninas. Sabendo disso, responda ao que se pede. Qual é o total de meninas da escola? Ora, é só você calcular o dobro de 243, ou seja, 2 vezes 243, você tem o número de meninas. Fez, escreveu resposta completa, vamos para B. Qual é o total de alunos dessa escola? Agora você vai ter que somar o total do número de meninos e o total do número de meninas. Faz a soma e coloca aqui. Ou então, gente, se eu tenho a quantidade de meninas, a quantidade de meninos, a quantidade de meninas é o dobro, eu tenho, quantidade de meninas é o dobro. Então, eu tenho esse valor aqui, 243 vezes 3. Então, eu posso resolver tanto pela soma, número de meninos mais número de meninas, ou eu posso calcular o triplo desse valor de meninos, que aí eu tenho 2 vezes 3. Faça o que você achar mais fácil. E no 7, o total de 96 laranjas é o triplo de qual quantidade de laranjas? Gente, isso daqui eu poderia dividir por 3, mas vocês não aprenderam divisão, então não vão fazer dessa forma, por favor. Eu não antecipe. Eu quero que vocês façam ali triplo, né? Então, 3 vezes 23. Calcula 3 vezes 23. Eu quero as continhas, faça aí no livro. 3 vezes 23. Vê se vai dar 96. Se não der, não é a resposta correta. Aí faz depois 3 vezes 31. Se der 96, é a resposta correta. Se não der, Aí depois vai calculando cada um para ver o qual que vai dar 3 vezes esse valor, vai dar o resultado de 96. O que der o resultado de 96 é a resposta correta. Terminamos a nossa aula, a nossa multiplicação. Estude a tabuada e lembre, o lembrete do dia hoje é sorria. Seja feliz. Tem uma agenda aqui? Vamos ver o que traz na agenda. Hoje não tem nada. Mas se puder, estuda a tabuada. Beijo grande.